Queridos, no capítulo 15 do Evangelho de Lucas, aqueles que são leitores da Bíblia, sabem que Jesus conta uma parábola com 3 cenas. É uma só parábola, diga assim, uma só parábola. Com 3 cenas. Primeiro ele fala de um pastor que tinha 100 ovelhas e perde uma. Uma se desgarra. Ele deixa as 99 no deserto e vai atrás da que se desgarrou. A perda foi de 1%. Depois fala de uma mulher que tinha 10 dracmas e perdeu uma dentro de casa. Ela acendeu lamparina, levantou tapete, varreu a casa, procurou com muita diligência e encontrou a dracma perdida. A perda era de 10%. Mas do versículo 15, se não me falha a memória, a seguir, eu acho que até antes, né? Conta a história de um pai que tinha 2 filhos. Pode voltar, 11. De um pai, é isso aí, que tinha 2 filhos. E um dos filhos, o mais jovem, diz: pai, me dá a herança que eu tenho por direito, a parte que eu tenho por direito. E o pai, sem contestar, deu a herança. Então, a perda agora já não era mais de 1% nem de 10%, já era de 50%. Porque de 2 filhos, um acaba escolhendo sair de casa. Quando Jesus conta essa parábola, só para você entender o pano de fundo histórico, Jesus já está no seu último ano de ministério. Para que você entenda, está no último ano de ministério e ele já está no último período de vida. Porque Jesus já está saindo da região da Galileia, indo a Jerusalém, numa região chamada Pérea. Jesus, ele vai e ele conta essa parábola para os discípulos, para escribas e fariseus, porque ele queria justamente chocar aqueles grupos que ali estavam. Porque o filho mais novo, ele representa publicanos e pecadores que estavam se arrependendo e ouvindo a sua mensagem. Pessoas que eram ridicularizadas por escribas e fariseus. Então Jesus, ele usa a figura do filho mais novo para mostrar quem era. Que era justamente publicanos e fariseus, pessoas desprezadas, publicanos e pecadores, que estavam se arrependendo, se convertendo, mas eram desprezados. O filho mais velho, que no final da história fica irado e não quer nem entrar na festa, Jesus usa a figura dele representando justamente escribas e fariseus, que se achavam acima da lei, acima de qualquer coisa, detentores da lei oral, da lei escrita. Eram aqueles que eram infalíveis. Então Jesus conta essa história do pai que tinha 2 filhos, o mais novo pediu uma parte da herança e o pai dá. E esse moço, a história diz que ele sai, ele pega o seu dinheiro e vai para uma terra distante. E ele começa a gastar o dinheiro com coisas dissolutas, coisas vãs. A Bíblia em momento nenhum diz que ele foi para a prostituição, que ele foi para o vício. Não, a Bíblia diz que ele foi gastar com coisas fúteis. Quem diz que ele gastou com meretrizes foi o irmão lá no final, mas o irmão não estava com ele. E ele então foi e gastou. Quando ele estava no aperto, aí sim, ele vai começar a lembrar da casa do pai. E nós podemos perceber que esse moço, dentre muitas coisas que ele não valorizou, eu quero citar 7, nessa guisa introdutória. Primeiro, ele não valorizou a presença do pai. Não valorizou a presença do pai. Por quê? Porque ele pensou que bens materiais eram mais importantes do que a presença do pai. E não é. A presença do pai na casa é muito mais importante do que bens materiais. Bens materiais não podem dar a presença do pai. A presença do pai pode te enriquecer de bens materiais. Em segundo lugar, ele não valorizou a proteção que existia dentro de casa. Não, ele se viu largado lá fora, de tal forma que ele não soube nem administrar o dinheiro que ele levou, e não era pouco pelo jeito. Em terceiro lugar,
ele não valorizou a provisão que ele tinha dentro de casa. Desprezou a provisão, cobertor quente, sandália nos pés, comida, afago, aconselhamento. Ele não valorizou. Ele não valorizou, em quarto lugar, a sua identidade de filho. Não valorizou. Porque pedindo a parte da herança, que era um direito judeu, o judeu poderia em vida dar a parte da herança para os filhos, como usufruto. Mas um filho pedir herança com o pai vivo era dizer: pai, eu não vejo a hora do senhor morrer. Não valorizou a sua identidade de filho. Quinto lugar, ele não valorizou os servos que Deus havia dado a ele. Ele era herdeiro do dono. E ele não valorizou servos que o serviam. E lá fora teve que trabalhar de empregado. Sexto lugar, ele não valorizou a honra de pertencer à família. Ele tinha uma família. Tinha pai, irmão. A Bíblia não fala de mãe, porque as mulheres raramente eram citadas, a não ser que houvesse algo de extrema relevância. Mas ele não valorizou a honra de ter uma família. Em sétimo lugar, ele não valorizou a comunhão que ele tinha dentro de casa. Ele ignorou tudo isso. Preferiu carreira solo. Disse para o pai: eu quero ser dono do meu próprio nariz. E aí foi que começou as coisas a ficarem ruins para o seu lado. E hoje, aqui no terceiro dia da série de pregações Dupla Honra, eu quero falar sobre isso. Eu quero falar sobre dupla honra, muito além do perdão. Você pode repetir isso? 1, 2, 3? Glória a Deus. Muito além do perdão. Lucas 15, versículos 22 e 23, diz assim: o pai disse aos servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandália nos pés. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar. Vamos comer e festejar. Feche os seus olhos, por favor. Diga assim: Senhor Jesus, fala comigo, me abençoa, me fortalece, confirma a tua palavra que está sendo pregada na minha vida e muda a minha história, em nome de Jesus. Glória a Deus. Você crê? Glória a Deus. Quando esse moço volta, existe algo muito interessante. Se você parar para pensar, esse moço, ele chega num dado momento que ele vende tudo que ele tem, ele gasta tudo que ele tem, e ele se vê numa situação deplorável, vergonhosa. E agora ele precisa ir trabalhar apacentando porcos. Diga assim: apacentar porcos. Isso. Quando ele está apacentando porco, a Bíblia vai dizer que ele sentiu vontade de comer bolotas. Bolotas eram umas vagens com espinhos que só o nariz do porco tem condição de amassar e o porco tem condição de comer. Eram umas vagens pretas que, se o ser humano comesse, o ser humano morreria. Existem até alguns estudiosos que ousam a dizer que este moço sabia disso. Dizem, não digo eu, dizem que esse moço sabia dessa possibilidade e naquela situação ele tentaria até o suicídio. Ele sabia que se ele comesse, não digo eu, alguns estudiosos, e é fácil você encontrar isso. Ok? Dizem que esse moço, sabendo daquilo, ele ia tentar contra a sua própria vida pela vergonha que estava passando. Porém, a Bíblia fala que nem isso davam para ele. E ali dentro de um chiqueiro, o versículo 17 vai dizer que ele cai em si. Caindo em si.
ele já logo pensou: quantos trabalhadores, não é, na casa de meu pai, tem pão com fartura e eu aqui morrendo de fome. Perceba que ele não sentiu saudade do pai, ele sentiu saudade do que existia na casa do pai. O termo caindo em si deixa claro que houve uma mudança de comportamento. Só que quando nós percebemos, porque ele diz assim: olha, vou me arrumar, voltar para o meu pai e dizer: pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado teu filho, trate-me como um dos seus trabalhadores. Mas lá adiante, quando ele chega no versículo 20, arrumando-se foi para o seu pai. Perceba, vinha ele ainda de longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo o abraçou e o beijou. E o filho disse: pai, pequei contra Deus, diante do Senhor, já não sou chamado seu filho, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas no versículo 17 ele diz: vou dizer para o meu pai que eu não sou digno de ser chamado teu filho, e vou falar para o meu pai: me trata como um dos seus empregados. Mas quando ele chega diante do pai, antes dele falar para o pai: me trata como um dos seus empregados, o pai não deixa, porque o pai o abraça, deixando claro que uma vez filho, aleluia, mesmo que se afaste, esteja lá no mundo, está afastado, é rebelde, mas ainda continua sendo filho. Aleluias. Então ele pensa: vou dizer para o meu pai me tratar como um empregado. Quando ele diz para o pai: pai, eu não sou digno de ter chamado teu filho, até aí tudo bem? Antes dele terminar a frase, o pai abraça ele para mostrar, glória a Deus, para mostrar que por mais que ele errou, ele se arrependeu e voltou, e o pai está dizendo: eu te recebo porque você ainda é meu filho. Glória a Deus. Quando nós analisamos esta questão, nós logo percebemos que os presentes que o pai dá, a melhor roupa, anel, sandália e o bezerro, não são apenas presentes, como gestos de carinho, mas estes presentes possuíam um significado na cultura, possuíam um significado espiritual. Porque o texto vai dizer que o pai fala: olha, dê a melhor roupa, chama um empregado e fala: pega a melhor roupa. Existem traduções, você que gosta de ler a Bíblia e pesquisar, você vai ver que existem traduções que não dizem a melhor roupa, mas dizem a primeira roupa. Essa roupa não era uma roupa qualquer. A roupa que o pai manda o empregado pegar e vestir o seu filho que o deixou triste, angustiado, se afastou de casa e voltou, era uma roupa para uma ocasião especial, era uma roupa de gala, que o pai só usava quando tinha uma festa muito grande. Então o pai fala: não pegue qualquer roupa, pega a primeira roupa, a principal roupa, a minha roupa, glória a Deus. Essa roupa, ela não era uma simples roupa, essa roupa estava mostrando para aquele filho e para os empregados, que a partir de hoje, eu estou restaurando a tua honra, meu filho. Você errou, saiu daqui, me envergonhou e voltou fedendo porco, chiqueiro, é verdade. Mas a minha roupa vestida em você vai fazer meus empregados e todos os meus vizinhos que estarão na festa reconhecer e entender que mesmo você fazendo o que você fez, eu te recebo de volta, te abraço como filho e devolvo, restauro hoje a tua honra. Glórias a Deus. Talvez você está aqui dentro do templo, talvez você se afastou de Jesus, se afastou da igreja, e Jesus hoje, neste lugar, esta noite, aqui nesta igreja, porque hoje é o dia, esta é a hora, Jesus hoje está dizendo: se você voltar para mim, eu vou vestir você com uma roupa de restauração, e vou devolver a tua honra. Essa roupa também representa remoção da vergonha. O pai estava dizendo para o filho, para os empregados e para os vizinhos: a partir de hoje, ele errou, ele foi, gastou
gastou a parte da herança, mas hoje eu estou devolvendo a honra dele, removendo dele toda a vergonha. Vocês não têm direito de apontar o dedo para ele, porque eu, o pai, fui lesado, e eu, o pai, estou devolvendo a ele e removendo a vergonha. O pai estava dizendo: hoje, meu filho, eu visto a minha roupa principal em você, da mesma maneira que Jacó fez lá com o seu filho José, lá no passado. Eu estou devolvendo, colocando a minha roupa em você, mostrando para você, para os empregados e para os meus vizinhos, que eu estou te aceitando não pela metade, não você me devendo, eu estou te aceitando de forma plena. A partir de hoje você está restaurado na minha presença. Aquela roupa, o pai estava dizendo: eu coloco você numa nova condição diante da família. Você se afastou, você me envergonhou, você gastou parte da minha herança e não da tua, porque agora você tem direito à herança de novo. Mas a partir desta noite, ou deste dia que você volta para o teu pai, eu te devolvo uma condição de honra diante da família. Do mesmo jeito que eu sou dono, você também é. Do mesmo jeito que o seu irmão é dono, você também é. E do mesmo jeito que a gente manda na fazenda e nos empregados, você pode mandar de novo. Ou seja, eu estou recebendo você sem reservas. Coloque a minha roupa, porque a roupa da vergonha, do pecado, da miséria, do mau cheiro, eu quero que arranque. Eu quero que você seja vestido de uma roupa de honra, para que todos vejam que aquele que se arrepende e deixa, encontra misericórdia. Glória a Deus. Quem aqui está entendendo? Dê glória ao nome do Senhor. Aleluia. Então o pai não permitiu que o filho permanecesse vestido com roupas de vergonha, com roupas de miséria. Ele cobriu a vergonha do seu filho antes mesmo da festa. Glórias a Deus. Aleluias. Eu quero dizer que se você hoje veio aqui pensando em ter um reencontro com o teu pai, glória a Deus, antes de você chegar aqui, Deus já estava revestindo você de honra. Glórias a Deus. Ah, pastor, mas eu não saí da igreja. Mas tem muita gente perdida dentro da igreja. Tem muita gente perdida dentro da igreja. Existem muitas pessoas que não sabem o que estão fazendo dentro da igreja, porque ainda não tiveram um encontro legítimo, verdadeiro, pessoal, particular com Deus. Ainda não experimentaram uma transformação de vida. E é você mesmo que é alvo dessa palavra hoje. Glória a Deus. Porque Jesus te chamou para ser filho. Glória a Deus. Mas você não entendeu ainda e está meio perdido, vagando dentro da igreja, dos corredores da igreja. E Jesus hoje te chama porque Ele quer trocar a tua roupagem. Glória a Deus. Efésios capítulo 4 diz que dele já nos revestiu de uma nova roupa, de um novo homem. Então temos que deixar tudo aquilo para trás, para viver o novo de Deus na nossa vida. Glórias a Deus. Aleluia. Então essa roupa, gente, ela aponta para a justiça que Deus concede ao homem que se arrepende. Essa roupa representa isso. Sabe, quando nós nos arrependemos, a roupa, glória a Deus, é trocada. A roupa de vergonha é substituída por uma roupa de honra. É por isso que Apocalipse 19:8, nos mostra que as vestes finas representam a justiça dos santos. Glória a Deus. Glória a Deus. Sabe quem faz justiça por você quando você se arrepende? O céu. É o céu que faz justiça por você quando você se arrepende. Glórias a Deus. Aleluia. Porque nós falamos sobre dupla honra. E dá a impressão, como eu já falei nos outros dias, que nós vamos pregar sobre, aquela mensagem que quem não te ajudou vai ver você sendo exaltado. Pode acontecer sim, claro que pode. Mas o nosso foco não é esse. O nosso foco é mostrar para você que Deus tem dupla honra para te dar. Aleluia, mas existe uma parte que depende de mim e de você. Glórias a Deus. Aleluia, glória a Deus. O evangelho não é para melhorar a tua vida. O evangelho é para transformar a tua vida. Glórias a Jesus.
Aleluia. Nós não pregamos um evangelho para melhorar, nós pregamos um evangelho de transformação. Glórias a Deus. Aleluia. De repente você está aqui cansado de dar cabeçada na vida. Você conhece de Bíblia, você entende de Bíblia, você conhece de igreja, você sabe o que é uma coisa, sabe o que é outra. Mas olha, não dá nada certo, é só andando para lá e para cá, patinando. Parece que você está numa esteira de academia a vida toda. Sabe o que está acontecendo? É porque você não entendeu ainda que o teu lugar é na casa do Pai, debaixo da palavra, da orientação do Pai. Porque quando você entender e falar: Pai, me aceita de novo como teu filho, eu nem sou digno, me aceita de novo, Ele vai tirar uma roupa de glória, de restauração, de renovação, de poder, de honra, e vai te vestir, e você vai perceber que a tua vida vai mudar. Aleluia. Eu estou pregando para alguém que está entendendo. Glória a Deus. Aleluia. Em segundo lugar, Deus fala: pega o anel, coloca no dedo do menino. Aleluia. O anel, ele representa a autoridade, filiação e direito à herança novamente. Glórias a Deus. A autoridade. Na cultura judaica, o anel tinha um sinete. Esse sinete era mergulhado na cera. Glória a Deus. Colocavam um borrão de cera em cima de um documento, na emenda, para esse documento não abrir. E em cima daquela cera ia o sinete, o desenho, as iniciais daquele rei. Ninguém poderia abrir, porque as iniciais estavam lacrando aquele documento, como dizia Apocalipse capítulo 5, quem é digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos? Era aquele sinete, glória a Deus. Então o pai estava devolvendo para esse filho a autoridade, devolvendo a identidade familiar, devolvendo o direito de agir em nome da família, o direito de falar para o empregado: faça porque eu estou mandando. O pai estava devolvendo, sabe, para aquele filho o acesso novamente à herança. Tem muito crente que ainda não entendeu. Ele quer a honra, quer a dupla honra espiritual, financeira, mas ele ainda não entendeu que ele não tem mais autoridade de Deus contra potestades, contra demônios, contra forças espirituais. E isso só se consegue quando alguém está, aleluia, dentro da casa do Pai, em comunhão com o Pai, conversando com o Pai, orando ao Pai, andando com o Pai, adorando ao Pai, cantando para o Pai, falando do Pai para as pessoas. Glória a Deus, glória a Deus. O filho queria voltar como empregado. Olha só, Marcos. O pai recebe ele e coloca ele de novo na posição de filho. O filho queria pelo menos voltar como empregado, mas o pai fala: não. Aleluia. Quem se arrepende tem um lugar no meu coração. Bendito é o nome do Cordeiro de Deus. Aleluia, glória a Deus. O arrependimento não produz, sabe, apenas perdão. Tem gente que pensa: eu vou me arrepender e Deus só vai me perdoar. Não. O arrependimento, ele restaura a sua identidade, ele restaura a nossa identidade. Como é bom, gente. Como é bom quando a gente reconhece que errou. Você já se reconheceu que errou alguma vez na vida? Já, quem já? Levante a mão. Já reconheceu a ponto de ir lá se retratar? Já? De pedir desculpa? Já? Glória a Deus. É bom demais. É bom demais. O arrependido pede perdão e ele fica leve. E aquele que perdoa, glória a Deus, sabe, é melhor ainda. Quando eu peço perdão, louvado é o nome do Senhor, eu fico leve. Quando Deus me perdoa, é o nome dele que é glorificado. Aleluia. Porque pedir perdão é digno, perdoar é divino. Diga para quem está ao seu lado: pedir perdão é ser digno. Diga: perdoar é um ato divino. Glória a Deus. Então o arrependimento não produz apenas perdão. Não, ele restaura a identidade. Porque ele voltou pensando em ser tratado como servo. Vou trabalhar para o meu pai agora. O pai o coloca novamente na posição de herdeiro. Aleluias. Glória seja dada ao nome do Senhor. Por mais que o filho de um pai dê trabalho, ele nunca vai deixar de ser filho. Sempre tem um filho que... Sempre não, né? Mas às vezes tem um filho que
Dá um pouquinho mais de preocupação para o pai. Tem filho que dá muito trabalho, continua sendo filho do mesmo jeito. Pode ter 5, igual o dedo, nem o igual. Vai ser sempre filho, glória a Deus. Sempre filho. O pai vai amar. O pai vai estender a mão todas as vezes que ele precisar. Bobo, ignorante é aquele que não percebeu isso ainda, que está sofrendo hoje, fora da presença do pai ou dentro da casa do pai, e não entendeu ainda que o pai está de braços abertos, esperando somente ele dizer: pai, eu me arrependo, me ajuda. Hoje é a noite que Deus, Ele quer trabalhar no teu coração. Glórias a Deus. Ele restaura a identidade. Olha que texto lindo, Romanos capítulo 8, versículo 15, 16 e 17. Ele diz assim: olha, pois todos os que somos guiados pelo Espírito de Deus, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito por meio do qual clamamos Abba Pai, ou seja, Paizinho. O próprio Espírito confirma com o nosso, o próprio Espírito, letra maiúscula, Espírito Santo, confirma com o nosso Espírito, letra minúscula, Espírito do homem, pneuma, tá? Que somos filhos de Deus. Diga assim: eu recebi um espírito de adoção, e hoje eu posso dizer: meu paizinho querido. Aleluia. Kalashema ayorakanasai. Deixa eu falar uma coisa para você. Já falei algumas vezes aqui, não sei se pregando, mas na aula eu já falei. Paulo escreve esse versículo à igreja de Roma. Os romanos eram tão depravados que o maior templo que existia em Roma era o templo ao deus Eros. Ele era gigantesco e era o formato de um órgão masculino apontando para o céu. Paulo escreve essa carta à igreja de Roma. Paulo dita. Lá no capítulo 16 você vai ver que é um auxiliar de Paulo que redige. Eu não me lembro o nome, se é Tércio. Mas Paulo, quando fala nós recebemos o espírito de adoção, Paulo está falando para um povo que entende do que é adoção. Porque os romanos, existia um dia chamado Tolere Liberium, que significa o dia de levantar a criança. Em Roma, quando um casal tinha um filho, uma menina com o 8º dia e um menino no 9º, chegava o dia do Tolere Liberium. Vocês vão ficar abismados com o que vocês vão ver. No 8º dia ou no 9º dia, o casal, se fosse uma menina no 8º dia, vinha alguém do cartório. Na Itália hoje é chamado de comuna, se não me falha a memória, é isso? Não sei naquele tempo. Mas no tempo de Paulo, o casal colocava a criança no chão, com 8 dias, a menina, ou o menino. Usemos aqui a figura de um menino. 9º dia, coloca a criança no chão. O pai e a mãe estão aqui. O representante do cartório está ali, representante do governo. Nesse dia, Tolerio Liberium, que significa levantar a criança, se diante das autoridades o pai pegasse o seu próprio filho do chão e levantasse, aquele filho agora, a partir de agora, realmente pertencia ao pai e à mãe. Não era incomum, não era nada raro. O pai e a mãe chorando, e o pai virar as costas e não pegar o filho ou a filha e ir embora. Porque os romanos amavam filhos adotivos. Tanto que dos 12 Césares, os 5 maiores imperadores foram filhos adotados. Como Otávio Augusto, Tibério, Trajano, Adriano, Antônio Pio, os 5 principais dos 12 imperadores de Roma, eram filhos adotados. E por que essa cultura?
a mesma cultura do Egito. Que Faraó tinha um filho, mas quem ia herdar o trono de Faraó não era o filho mais velho. Quem era? Moisés. Porque eles acreditavam que um filho legítimo ficaria muito mimado e nunca seria um bom rei, um guerreiro. Então, os romanos deixavam o seu filho para ser adotado. Viravam as costas para o filho, para adotar outro, para criar como filho. A mãe sofria, mas essa era a cultura. Deus, que é o pai dessa história que eu estou falando para vocês aqui, do filho pródigo. Por isso que Paulo fala, nós recebemos o espírito de adoção. Diga assim, eu fui adotado por Deus. Deus não deixou o seu filho no chão, não deixou Jesus no chão, mas por amor a você, para adotar você, Deus deixou o seu filho na cruz e virou as costas para ele, para dizer assim, eu quero você, meu filho e minha filha, como meu filho legítimo, e te adotou. E ele fez isso não para que você pedisse herança e saísse, não. Foi para que você entendesse que a melhor coisa que existe para um filho é estar próximo ao teu pai, na casa do pai, andando com o pai, jantando com o pai, comendo com o pai, vivendo com o pai. Quantos querem aqui permanecer na presença do pai? Terceiro lugar, coloca no pé dele a sandália. A sandália representava liberdade, dignidade. Porque nenhum servo andava com sandália, só quem andava com sandália era o Senhor e os filhos dos senhores. Mas ele chegou descalço, e o pai fala para o servo, pega a sandália que era dele, a melhor que tem, coloca no pé dele de novo, que ele não vai ser tratado aqui na casa dele como um empregado, não, de jeito nenhum. A partir de hoje o pai estava dizendo, você não voltou como empregado, você continua sendo meu filho. Deus quer restaurar a tua identidade, Deus quer te devolver a honra, Deus quer trocar a tua roupa, e Deus quer devolver a tua liberdade, a tua dignidade hoje aqui neste lugar. Aleluia. Como não se bastasse, o pai ainda fala, vai e pega o bezerro cevado, o bezerro gordo. Esse bezerro estava reservado para o mesmo dia que ele fosse usar a roupa dele. Era uma festa que chamaria todos os vizinhos, mas ele interrompe o seu projeto anual de festa, porque um filho que se afastou estava dizendo, pai, eu errei, me recebe de novo, pai. Aleluia. E agora esse filho volta, e o pai fala para o empregado, vai lá e pega aquele bezerro, que eu me apeguei a ele, que eu cuido dele pessoalmente. É disso que está falando. É como o sacrifício de Abel lá no Antigo Testamento, que ele pega um animal, e esse animal não era qualquer animal, era um animal que ele criava na mão. Ele tinha que pegar a preço pelo animal para ser oferecido a Deus. E esse homem fala, pega aquele bezerro que eu cuido dele, que eu tenho apreço por ele, que eu zelo pessoalmente por ele, porque nós vamos interromper o meu projeto anual de festa, a minha agenda, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi hoje rachado. Deus estava, devolvendo a honra, e não somente a honra, mas duplicando a honra daquele filho. Glórias a Deus. Aleluias. Quem sabe hoje aqui tem um filho ou uma filha que hoje gostaria de retornar para a casa do pai. Aleluias. Eu não sei onde você está, se você está em casa, se está aqui, glória a Deus. Mas eu amo tanto a Jesus, que eu entendo que Jesus, ele não liberaria uma palavra dessa à igreja simplesmente por liberar. Por isso, antes de chegar ao final desse culto, eu quero conhecer você que está aqui hoje e sentiu o desejo de dizer, pai, eu errei, e eu quero novamente ser aceito na tua presença, e quero viver profundamente contigo. Quero conhecer você onde você está. Eu quero conhecer você. Levante uma de suas mãos ou venha aqui à frente. Nós queremos orar por você. Glória a Deus. Porque hoje Deus quer restaurar a comunhão contigo. O bezerro cevado representa alegria,
reconciliação, comunhão restaurada, abundância. Deus quer te devolver isso. Glória a Deus, aleluia. Se eu fosse você, eu já teria levantado. Glória a Deus, se eu fosse você, eu já teria levantado. Porque só quem vive isso, só quem experimenta isso, é que pode dizer como a sensação é maravilhosa. Fica de pé, igreja do Senhor. Aleluia. Eu quero perguntar de novo: onde está a primeira pessoa que hoje vai dizer sim, Jesus, eu quero voltar à tua presença, ou eu quero te servir novamente com, aleluia, profundidade, intensidade? Onde você está? Eu sei que tem, eu sei que tem. Glórias a Deus, eu sei que tem, é por isso que eu estou insistindo. Não é por mim, é por você que eu estou insistindo. Onde você está? Glória a Deus. Mas não deve ser comigo, é com você sim. Glória a Deus, é com você sim. Feche os teus olhos, vamos adorar o nome do Senhor. E durante esse louvor você pode vir tranquilamente. Glória a Deus, nós vamos orar por você. E Deus vai te vestir com uma roupa nova, colocar um anel no teu dedo, colocar uma sandália nos teus pés, e vai realizar uma festa, não só aqui, mas também no céu. Glória a Deus pela tua decisão. Glória a Jesus. Vem, filho amado, vem em meus braços descansar. Glória a Deus. Vem, filho amado. E bem seguro te conduzirei ao meu altar. Olha aí, ó. E ali falarei contigo. Onde você está? Vem correndo. Com meu amor te envolverei. Quero olhar em teus olhos. Oh, glória a Deus. Tuas feridas sararei. Vem, filho amado, vem em meus braços descansar. E bem seguro te conduzirei ao meu altar. E ali falarei contigo. Com meu amor te envolverei. Quero olhar em teus olhos. Tuas feridas sararei. Aleluia. Continue adorando o nome do Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, repreende, Senhor, ó Pai bendito, todo medo. Em nome de Jesus, que todas as amarras caiam por terra, que todo impedimento caia por terra. Em nome de Jesus, nós declaramos para as forças espirituais que soltem, em nome de Jesus, que soltem em nome de Jesus. Aleluias. Oh, glória. Alábia canaraceridade. Glória a Deus. Vem, filho amado, vem como está. Glória a Deus. Alguém gostaria de entregar a vida a Jesus hoje aqui? Você entrou, ouviu a palavra, louvor, Deus falou contigo, e você hoje gostaria de entregar a vida a Jesus. Onde você está? Tem alguém? Dê um sinal, nós queremos conhecer você. Vou perguntar mais uma vez. Você que quer retornar para a casa do Pai, onde você está? Levante uma de suas mãos, eu quero orar por você. Vai perder a oportunidade? Não perca essa oportunidade. Glórias a Deus. Aleluias.
Glória a Deus, não perca essa oportunidade. Eu vou orar. Glória a Deus, que Deus abençoe a sua vida. Que Deus te dê outra oportunidade. Porque eu sei que você está aqui. Glória a Deus, eu tenho convicção plena. Glória a Deus, que Jesus está falando com você. Onde está a Patrícia Vieira Colabone? Dá um sinal com a mão. É ela mesmo? Glória a Deus. A Patrícia, ela quer congregar aqui na igreja. Deus abençoe. Glória a Deus. Filho amado, Glória a Deus. como está. Oh, aleluia. Vem, filho amado, vem, como está. Ele é fiel. Glória a Deus. Eu vou acabar o culto. Às vezes a pessoa está ouvindo a palavra e eu, de todo o meu coração, meu desejo é que você volte para Jesus. Meu desejo é que você volte. Eu estou sendo bem específico, é alguém que está afastado. E é você? Glória a Deus. Fica aqui, Leonardo, fica aqui comigo. Glória a Deus. Aleluias. Tem mais alguém aí que agora tem coragem de vir? A porta foi aberta, agora é só aproveitar. Glória a Deus. Onde está a segunda pessoa? Irmão, quando Jesus salva aqui é de 4, 5. Bora. Coragem, gente. Coragem. Sabe por que eu insisti? Porque Deus estava falando com o meu espírito que tinha alguém. E a minha preocupação não é de alguém vir congregar aqui na igreja. Não. Minha preocupação é que essa pessoa volte para o braço do Pai. Onde vai congregar é Deus que sabe. Não é? É Deus que sabe. Se a pessoa quiser vir para cá, vai ser um prazer. Mas eu sei que tem muita igreja orando para Deus mandar pessoas. Amém? E a nossa preocupação é que você volte mesmo hoje, viu? Tá bom? Deus vai te abençoar. Deus vai te dar uma roupa nova. Colocar um anel no seu dedo. Uma sandália nos seus pés. E quando existe cura na igreja, tem festa na igreja. Quando alguém testemunha, comprei uma casa, tem festa na igreja. Mas quando alguém se arrepende e volta para o Pai, tem festa aqui, tem festa lá. Estenda as mãos para cá. Vamos orar pelo Leonardo. Senhor, te adoramos, Pai, pela vida do Leonardo, do Léo, Pai, que está retornando para a Tua presença. Pai, ele andou, Senhor, ó Pai, afastado, Senhor. Ó Pai, as experiências não têm sido boas, mas o Senhor é um Deus misericordioso, Pai. E o teu filho, Senhor, quando vinha para cá, o Senhor já estava nos portões da eternidade, aguardando ele, para abraçá-lo, Pai. Por isso, Senhor, eu te peço, Senhor, abraça o Leonardo hoje aqui, Pai bendito, como um filho amado. Toma ele em tuas mãos, Senhor, restaura ele, Pai. E que tudo que foi ministrado aqui, Senhor, alcance ele através da tua graça, misericórdia e a tua unção, Pai. No nome de Jesus, ó Pai, aceita ele como um filho, Senhor, arrependido no nome de Jesus, e muda a vida dele, Pai, para a glória do teu nome. A igreja pode dar glória a Deus? Oh, glória!